pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do livro Pensamento e Vida. E hoje estudaremos o capítulo 19 da obra e ainda com a relevância sobre os aspectos sociais da mensagem do autor Emmanuel. É importante compreendermos que falaremos de um tema bastante interessante, necessário, que é o verdadeiro significado do termo, da palavra prosperidade, segundo a visão espírita trazida por Emmanuel. Prosperidade é sinônimo de sucesso material? Prosperidade tem a ver com progresso espiritual? Hoje, a ideia aqui é trazer à luz do Espiritismo esse tema sobre a ideia de prosperidade. Será que ela é só ter dinheiro, conforto, reconhecimento? O que será que Emmanuel quer dizer com verdadeira prosperidade? Bom, a fim de responder essas perguntas, esses questionamentos, vamos esmiuçar o texto de hoje, esse texto magnífico, e compreender o que de fato poderemos retirar, de maneira que possa nos auxiliar no nosso processo evolutivo. E para tal, eu já inicio com uma provocação para vocês, tá? Deixa eu compartilhar. Bom, muita prosperidade aparente é mais deplorável que a miséria material em si mesmo. Olha que ideia, que modo de pensar bastante intrigante. Sobretudo no mundo atual, onde as pessoas vivem hoje postando nas mídias sociais imagens que representam somente a aparência, que não refletem de fato o que elas vivem. Então fica essa provocação inicial. Muita prosperidade aparente é mais deplorável que a miséria material em si mesmo. Nesse sentido, vamos para os nossos slides, vamos ler nossos slides e passo a passo trabalhar esses conceitos trazidos por Emmanuel, ok? Bom, então vamos fazer a leitura do texto. Capítulo 19, Prosperidade. Nosso livro maravilhoso, Pensamento e Vida. Inicia Emmanuel. Prosperidade na terra quer dizer fortuna, felicidade. Grande parte das criaturas, almejando-lhe a posse, pleiteia relevo, autoridade, domínio. Gastam-se largos patrimônios da existência para conquistar-lhe o prestígio, e não falta quem surja no prélio, na luta, estudando as forças ocultas para incorporar-lhe o bafejo, o sopro. Milhões de homens de hoje vivem à cata de ouro e predominância, com o mesmo empenho com que antigamente, em aprendizados mais simples, se entregavam aos mistérios primitivos de caça e pesca. Bom, no início do texto, o nosso mentor espiritual começa a nos mostrar que o ser humano, de uma maneira geral, entende, compreende, busca a prosperidade como sinônimo de fortuna e felicidade. As pessoas intensificam essa busca, tentando agarrá-la, tentando possuí-la a todo custo, para enfim obter, sem quaisquer entendimento mais profundo, destaque,
status, maior visibilidade, poder e etc. Né? Hoje temos aí, num linguajar mais moderno, a busca por seguidores, né? Nas redes sociais. Nos diz o texto que alguns de nós chegam a explorar durante essa luta incessante, essa busca deslocada por conquistas materiais, estudar, manipular forças espirituais ocultas, tudo com o objetivo de alcançar essa tal prosperidade. Sem dúvidas, isso demonstra uma falta de compreensão do verdadeiro significado desse termo. Algo que buscaremos, ao longo do texto, alcançar. Mas olha que interessante, até que ponto podemos perceber o quanto ainda precisamos evoluir enquanto seres humanos. Hoje, é comum, atualmente, lutarmos, né, tentarmos a todo custo conquistar dinheiro, conquistar fama, visibilidade, seguidores, né? Poder. Percebemos uma busca exacerbada a nível mundial e, digamos, a nível coletivo, inclusive, uma busca exacerbada por exercer domínio sobre os demais, como forma de demonstrar que, enfim, tá, chegamos, alcançamos algo próspero. Mas se buscarmos na história do ser humano, quando nós ainda engatinhávamos na escala evolutiva, podemos correlacionar essa mesma busca de sempre, né? Naquele momento, no passado, nós desejávamos alcançar essa posição de prestígio, essa posição de prosperidade. De que forma? Caçando, pescando, né? Dominando. Ou seja, já desejávamos isso. O desejo é o mesmo, como nos diz Emmanuel. Só muda a forma como nós nos movimentamos nesse sentido. Então, se pensarmos a maneira como hoje ainda almejamos essa prosperidade, infelizmente demonstra bastante ainda a nossa incapacidade de desejar algo mais edificante. Essa é uma verdade que temos que admitir ainda no estágio atual de evolução que todos nós nos encontramos. Bom, sigamos. É que, na procura desse ou daquele valor da vida, mobilizamos a energia mental constituída à base de nossas emoções e desejos. O espelho do coração, constantemente focado no rumo dos objetos e situações que buscamos, traz-nos à rota os elementos que nos ocupam a alma. Não esqueçamos, todavia, que na laboriosa jornada para a glória divina, nos confundimos sempre com aquilo que nos possui a atenção, demorando-nos nesse ou naquele setor de luta, conforme a extensão e duração de nossos propósitos. Como no filme cinematográfico em que a história narrada é feita pelos quadros que se sucedem, ininterruptos, a experiência que nos é peculiar nessa ou naquela fase da vida constitui-se dos reflexos repetidos de nossos sentimentos, gerando ideias contínuas que acabam plasmando os temas de nossa luta, aos quais se nos associa a mente, identificando-se de modo quase absoluto com as criações dela mesma, à maneira da tartaruga que na carapaça, formada por ela própria, se isola e refugia. Em razão disso, o conceito de prosperidade no mundo é sempre discutível, porquanto nem todos sabem possuir, elevar-se ou comandar com proveito para os sagrados objetivos da criação.
E nesse movimento de desejo que a gente está falando, nesse movimento da vontade, esses atributos psíquicos que nos regem a conduta, adentramos ao campo mental de cada ser humano. A energia mental, segundo Emmanuel, ela é direcionada para onde está o foco do nosso coração. Aqui nesse ponto do texto, é imprescindível refletirmos sobre aquilo que temos focado, aquilo que temos destinado a nossa atenção. Será que aquilo pelo qual lutamos para conquistar, aquilo que entendemos como nossa prioridade, tem nos constituído? Faz parte da construção do nosso ser? Ou, de modo contrário, tem nos consumido? Vale a reflexão nesse momento, pois o texto assevera e a obra de Emmanuel vem afirmando ao longo dos capítulos o tempo todo a mesma coisa. A mente é criadora. O que pensamos, o que sentimos se repete, se materializa ao nosso redor, né? Em toda parte. Somos, sim, fontes criadoras de tudo que está em nosso entorno. Um exemplo disso, e aí eu gosto de trazer esse exemplo, a gente pode perceber no estudo da neurociência, no qual atletas de alta performance buscam fechar seus olhos durante alguns minutos antes de participar de competições muito importantes, e eles visualizam de olhos fechados os movimentos, as atitudes, numa espécie de planejamento mental minucioso e preciso, promovendo assim uma verdadeira experiência psíquica antes mesmo da competição começar. E quem está de fora, nos observando, nesse movimento, percebe que eles estão, de fato, vivendo aquele momento, vivendo aquele movimento em suas mentes. O resultado? Altos ganhos de performance durante as competições, as quais eles reproduzem exatamente aquilo que já viveram em suas mentes. Igualmente a essa formação mental de cenas na mente, Emmanuel faz uso de uma metáfora relacionada aos filmes, né? As questões cinematográficas, nos quais os pensamentos formam quadros da nossa história. História essa que são reflexos repetidos dos nossos atos, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. E, enfim, plasmam os temas que nos aparecem nas nossas lutas diárias. Ou seja, vivemos, todos nós, numa espécie de habitação ou ambiente formado pelos nossos próprios desejos, movimentado pela nossa vontade. E ficamos, por assim dizer, presos. Nos tornamos prisioneiros daquilo que criamos e repetimos por reflexo aquilo que criamos. Nesse contexto, nessa ideia que a gente está tentando montar aqui, a imagem que eu vou refletir agora para vocês representa muito bem aquilo que nós nos tornamos ao longo da existência. Ou seja, a gente vive dentro do mundo mental que criamos, não é? Portanto, a ideia de uma tartaruga presa em sua carapaça nos faz, nos leva a refletir o seguinte: será que você está preso dentro de um padrão mental que você mesmo construiu? O que você acha? Podemos ou não podemos nos imaginar ao longo da nossa vida prática, né, da nossa vida do dia a dia, do nosso cotidiano, vivendo dentro de uma prisão, de um padrão, de algo que nós estamos construindo?
Olha que interessante. É isso que Emmanuel nos traz com esse trecho muito importante do texto. Bom, sigamos com os slides. Muita gente, pela reflexão mental incessante em torno dos recursos amoedados, progride em títulos materiais. Entretanto, se os não converte em fatores de enriquecimento geral, cava abismos dourados nos quais se submerge, gastando longo tempo para libertar-se do azinhavre da usura, do ganho. Legiões de pessoas no século ferem o solo da vida com anseios repetidos de saliência individual e adquirem vasto renome na ciência e na religião, nas letras e nas artes. Contudo, se não movimentam as suas conquistas no amparo e na educação dos companheiros da senda humana, quase sempre, muito embora fulgurem nas galerias da genialidade, sofrem o retorno das ondas mentais de extravagância que emitem, caindo em perigosos labirintos de purgação. Aqui o autor quer nos mostrar os perigos dessa busca desenfreada. Ele adverte que a prosperidade mal compreendida, sem propósito maior, pode até nos proporcionar alguns recursos financeiros, alguns títulos materiais. No entanto, se esses valores e recursos não são utilizados, direcionados para o enriquecimento coletivo, estaremos passíveis de cair num abismo dourado. Ou seja, quedas, né, cair em situações deploráveis, cavadas pela nossa própria busca. E, assim, eu não estou aqui, né, não estamos aqui pregando uma hipocrisia. A doutrina espírita não proíbe nada e não faz apologia a viver, por exemplo, na miséria. Não. Não é problema possuir dinheiro, não é problema possuir fama, influência, de modo algum. O entendimento é que toda essa conquista se torna sem propósito maior quando ela não é em prol do bem coletivo. E aqui, pessoal, eu quero trazer os conceitos basilares da doutrina, que foi trazida pelos espíritos e codificada por Allan Kardec. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 7, que fala da utilidade providencial da fortuna, podemos retirar a seguinte orientação. Se a riqueza tivesse de ser um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, como se poderia inferir de certas expressões de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito? Deus, que a distribui, teria posto nas mãos de alguns um instrumento fatal de perdição, o que repugna à razão? A riqueza é, sem dúvida, uma prova mais arriscada, mais perigosa que a miséria, em virtude das excitações e das tentações que oferece, da fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço que mais poderosamente liga o homem à terra e desvia os seus pensamentos do céu. Produz tamanha vertigem que vemos quase sempre os que passam da miséria à fortuna esquecerem-se rapidamente da sua antiga posição, bem como dos seus companheiros, dos que os ajudaram, tornando-se insensíveis, egoístas e fúteis. Mas, por tornar o caminho mais difícil,
não se segue que o torne inviável e não possa vir a ser um meio de salvação nas mãos do que a sabe utilizar, como certos venenos que restabelecem a saúde quando empregados a propósito e com discernimento. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 7. Aqueles que muito conquistam devem movimentar suas conquistas no amparo e na educação daqueles que juntos caminham na escala da evolução humana, sob pena de sofrerem o reflexo difícil e o retorno das ondas mentais de extravagância, vaidade e superficialidade, que sem dúvida os levarão aos abismos da mente perturbada. É duro reconhecer que a vaidade, o egoísmo, a extravagância exagerada nos aprisiona e é muito fácil admitirmos que toda prosperidade que não é compartilhada vira prisão disfarçada de liberdade. Uma reflexão importante que podemos fazer nessa parte importante do texto, né? Mas vamos seguir com o nosso texto. Há, por isso, muita prosperidade aparente, mas deplorável que a miséria material em si mesma. Porque a mesa vazia e o fogão sem lume, sem fogo, pode ser caminhos de louvável reparação, enquanto o banquete opíparo, banquete suntuoso, e a bolsa farta, em muitas ocasiões, apenas significam avenidas de licença que correm para o despenhadeiro da culpa, de onde só conseguiremos sair ao preço de longos estágios na perturbação e na sombra. Nesse trecho, podemos verificar que é citado a frase que iniciamos como provocação no início do nosso estudo. E sim, segundo o texto, existem prosperidades que são piores que a própria pobreza. O luxo, a extravagância, o poder, a influência são armadilhas que podem esconder inúmeras feridas internas que machucam profundamente o nosso ser. Nesse contexto, a afirmação de que um banquete farto não significa alma nutrida é muito verdadeira. E como nos assevera Emmanuel, essa fartura pode nos levar ao despenhadeiro da culpa, de onde levaremos muito tempo para dela sair, sem deixar de viver nas sombras e na perturbação. Muito forte isso, né? Muito, muito forte. Bom, e por fim, muitos religiosos perguntam por que motivo protegeria Deus do progresso material dos ímpios. Em verdade, porém, semelhante fortuna não existe, de vez que a prosperidade, ausente da reta conduta, não passa de apropriação indébita e é como roupa brilhante cobrindo chagas ocultas, que exigem a formação de reflexos contrários aos enganos que as originaram, a fim de que a prosperidade legítima, a expressar-se em serviço e cultura, amor e retidão, confira ao espírito o reflexo dominante da luz. E é nesse sentido que compreendemos o motivo pelo qual o ímpio parece, por vezes, ser abençoado com a riqueza. Emmanuel coloca o ímpio aqui como aquele que é afastado do sagrado, da religiosidade, da fé, da crença. E
Por que que ele, por vezes, é abençoado com a riqueza? Bom, na verdade, a providência divina não abençoa ninguém com riqueza verdadeira, mas permite experiências variadas que irão ensinar. Tenhamos cuidado com a ilusão da aparência, pois a verdadeira prosperidade é a luz interior que nos conduz ao caminho da evolução espiritual. A prosperidade real é aquela que pode promover o serviço ao próximo, pode fomentar a cultura coletiva, que é exercida com amor, retidão, enfim. É quando aquilo que possui melhora de algum modo o mundo ao seu redor. Conclui Emmanuel com uma frase bonita e que resume todo o nosso estudo. A prosperidade legítima confere ao espírito o reflexo dominante da luz. Por fim, fica a questão para levarmos conosco ao final desse estudo. Prosperar aos olhos de Deus é iluminar o caminho com tudo que a vida nos deu. Bom, quero agradecer a todos que nos acompanharam no estudo. Fica essa reflexão final para que possamos pensar sobre como estamos de fato buscando a prosperidade. Que os conceitos aqui trazidos por Emmanuel dentro da doutrina espírita possam confortar o coração de todos. E que o nosso Mestre Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Muito obrigado e gratidão.